Boa noite, turma. Hoje vou dar início a outro método de imagem, exame de imagem na área da radiologia. Finalizamos a primeira parte com o raio-x, onde vocês viram um pouco sobre a importância do raio-x, as diferentes modalidades. Temos o raio-x convencional, onde é formado por um chassi, uma película, precisa de uma câmera escura, para poder fazer o processo radiográfico. Vocês viram que a segunda forma é o raio-x computadorizado e a terceira é o raio-x digital, onde também tem prós, vantagens e desvantagens, em relação ao alto custo, da computadorizada e digital, em relação ao método mais simples, que é a convencional. Viram também que, como a radiologia, ela precisa de tecnologias, e toda tecnologia ela sempre vai se modernizando, então não é diferente em relação aos exames da área da radiologia, tá? Então, hoje eu vou falar sobre outro método de exame, que é a mamografia, tá? Mas nesse material vai ter ainda outros exames, como a radiologia intervencionista, mais conhecida como ARCO-NC, tá? Angiografia e a densitometria óssea, tá certo? Então a gente já vai conseguir ver mais exames de imagem aí da área da radiologia, tá bom? Então vamos iniciar com a mamografia, tá? É impossível a gente pensar em mamografia e não lembrar do câncer, do câncer de mama. E de acordo com as estatísticas, gente, o câncer de mama, ele vem registrando ainda um aumento, em sua incidência no mundo todo. Então, vem ainda aumentando o número de casos novos de mulheres com câncer de mama, tá? E se a gente for comparar o câncer em mulheres norte-americanas, e em mulheres brasileiras, aqui no Brasil, o câncer de mama, em mulheres norte-americanas, é a segunda maior causa de morte por câncer, tá? Ela perde apenas para o câncer de pulmão. E no Brasil, o câncer de mama ainda é a primeira causa de mortes por câncer entre as mulheres, certo? Entre os homens, os cânceres aí que fica aí no topo é o câncer de próstata e o câncer de pulmão, tá? Mas quando a gente fala em câncer voltado, para o sexo feminino, para as mulheres, o câncer de mama continua ainda sendo a primeira causa de mortes, tá? Então, você vê como é a importância, o diagnóstico, um preventivo aí, para que a mulher ela possa ter uma maior porcentagem de cura, com esse câncer de mama, tá? A prevenção do câncer de mama, gente, ela pode ser primária e pode ser secundária. Primária é por eliminar os fatores de risco, quando você não está dentro aí do grupo de risco ou da lista dos fatores de risco, você está se prevenindo, tá? E secundária é por meio de diagnósticos e tratamentos de cânceres precoces, certo? Então, a prevenção do câncer pode ser primária, através de fatores de risco, e secundária, através de um diagnóstico ou de um tratamento precoce, tá? Mas quais são os fatores de risco para o câncer de mama? Aqui eu listei alguns principais fatores de risco, mas que também, esses fatores de risco também podem contribuir para o aparecimento de outros tipos de cânceres, certo? Não só aí para o câncer de mama, tá? Então, primeira, gravidez tardia. Então, de acordo com os estudos, com as estatísticas, quando a mulher, ela tem a sua primeira gravidez, tardia, vamos dizer, depois dos 35 anos, que já é considerado um pouco tarde, devido à questão dos hormônios, a questão do corpo da mulher e tudo mais, é um fator que contribui para o aparecimento do câncer de mama, tá? Obesidade também é um fator de risco para o câncer de mama e também para outros, cânceres. O tabagismo
que é o tabaco, o fumo, né? Mulheres fumantes. O etilismo é bebidas alcoólicas em excesso, tá? Temos também outros. O uso do anticoncepcional oral antes dos 18 anos. Então, a gente sabe que o anticoncepcional é uma bomba, né? De hormônio, de estrogênio, progesterona. E acaba influenciando aí na quantidade aí do aparecimento de células em alto desenvolvimento, tá? E aqui tem algo especial, o uso do anticoncepcional oral antes dos 18 anos. Então, nós mulheres sabemos que muitas vezes, antes mesmo de ter uma vida sexualmente ativa, um médico, né, uma médica, ginecologista pode passar sim um método, um anticoncepcional, com o objetivo de quê? De diminuir as cólicas, né? De diminuir ou regular o fluxo aí menstrual, certo? Então, muitas vezes, as mulheres ainda novas, antes dos 18 anos, elas acabam tomando, né, um anticoncepcional oral. Então, isso acaba aumentando também, levando a uma probabilidade maior, tá certo? Histórico familiar. Então, a genética, o histórico, tem, quando a gente fala de câncer, aí é um fator de risco bastante forte. Então, quem tem casos aí de câncer de mama na família, você está dentro do grupo de risco, né? Porque a genética, o histórico familiar, ele é muito forte quando a gente fala de doenças, né? Principalmente de cânceres. E além do próprio aumento da expectativa de vida, ou seja, quanto mais, né, você vai envelhecendo, maior também a probabilidade de ter aí um câncer de mama, certo? Então, esses são os fatores de risco para o câncer de mama. Mas como é que o câncer ele pode ser detectado? Pode ser detectado pelo autoexame das mamas, certo? Então, acho que não é mais novidade para ninguém, né? A importância da mulher ela se tocar, dela examinar as suas mamas, né? Onde, na maioria das vezes, 80% dos casos de câncer, as mulheres, elas descobriram pelo autoexame das mamas, tá? Que aí no mês de outubro, né? O Outubro Rosa é intensificado cada dia mais sobre a importância da mulher ela se olhar, ela se cuidar, né, e fazer a mamografia, tá? E a segunda forma para detectar o câncer de mama é por meio da mamografia, né, que é o diagnóstico por imagem recomendado. Gente, nós sabemos que tem outros métodos, outros exames da área da radiologia que pode servir como um diagnóstico, como por exemplo, a ultrassonografia das mamas, né? E temos também a ressonância das mamas. Só que quando a gente se refere a um exame padrão ouro, o melhor exame para poder diagnosticar câncer na mama, sempre vai ser a mamografia, tá bom? A mamografia é considerado padrão ouro, certo? Para diagnosticar um câncer de mama, tá? A ultrassonografia e a ressonância podem entrar como exames complementares, certo? Ou então você pode fazer, por não ter idade ainda, né, de fazer a mamografia, você pode fazer uma ultrassom e da ultrassom o médico ou a médica pode ver algo, né, que chamou a atenção e passar uma mamografia, né, para fechar aí o diagnóstico, tá bom? Mamografia não é a solução para o problema do câncer de mama, né? A solução é você ter uma boa prevenção, né? Mas é considerado o melhor método, né, para poder prevenir, né, para poder fazer um bom diagnóstico que se encontra disponível no presente, com certeza aí no futuro ela vai existir aí por muitos anos, tá? Então, a mamografia é um exame padrão ouro para diagnosticar o câncer de mama. Por que a mamografia ela é considerada um padrão ouro, né? O que eu vou explicar nos próximos slides. A gente não vai se aprofundar muito em mamografia, porque vocês vão ter uma disciplina que vai falar muito mais sobre esse exame, né? Como eu já falei com vocês, essa disciplina de introdução à radiologia é para introduzir os exames, é para mostrar para vocês a diferença de um exame para o outro,
para depois, com as disciplinas, vocês se aprofundarem, tá bom? Então, o que é a mamografia? Isso vocês precisam já saber. A mamografia, a gente pode dizer que é um exame de raio-x das mamas? Sim, utiliza um equipamento, né, que emite também raio-x, assim como o equipamento de raio-x, né, emite raio-x, só que a mamografia é um equipamento de raio-x voltado para as mamas, tá? Então, a gente pode definir que é uma radiografia das mamas, que por meio do quê? Da compressão mamária. Não sei se alguém, né, já fez a mamografia, mas mesmo sem nunca ter feito, já sabe que a mamografia é um exame que assusta aí muitas mulheres, né? Porque a mama, ela precisa ser comprimida, né? A grosso modo, ela precisa ser apertada. Mas por quê? Porque quando comprime, gente, o tecido da mama, vai poder espalhar as estruturas. Quando espalha as estruturas, deixa a mama em uma espessura mais uniforme, ou seja, qualquer microcalcificação, qualquer cisto, qualquer nódulo que esteja no tecido mamário, quando espalha aquela estrutura, não consegue ficar escondido. Então, é muito melhor para poder ser visualizado, tá bom? Então, a mamografia ela tem esse diferencial devido à compressão mamária. É algo que incomoda? Incomoda, né? Dói? Depende, porque dor é algo bastante relativo. Depende da sensibilidade da pessoa. Tem algumas mulheres que acham que dói bastante, tem outras que acham que é uma dor, né, que é suportável, que é rapidinho, né, que incomoda um pouco. Então depende muito da pessoa, mas em geral é algo que incomoda. Então a ultrassonografia, ela não tem essa compressão mamária. A ressonância também não. Então, se caso fizer, não vai ter aquela visualização como no exame de mamografia, porque não comprime a mama, tá? Então a mamografia ela tem esse diferencial. É um raio-x das mamas, é uma radiografia das mamas, que por meio da compressão mamária vai poder espalhar as estruturas, deixando uma espessura mais uniforme para detectar estruturas de até 2 milímetros, tá vendo só? Então, esse é o diferencial da mamografia, tá bom? Mas qual é a idade recomendada para fazer o exame de mamografia? Então, vocês sabem, creio que a maioria, né, sabem que tem uma idade para fazer o exame de mama, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, o requisito é fazer mamografia aos 40 anos de idade, certo? Adiando em 5 anos o início do exame. E até os 54 anos, a mamografia ela deve ser feita todo ano, tá? Todo ano, mulheres com 40 anos de idade já devem fazer a sua mamografia, tá? Depois de 54 anos de idade, pode ser feita a cada 2 anos, tá certo? Então, guardem essa idade. A idade recomendada é os 40 anos de idade, todo ano, até os 50 anos de idade, tá? A mamografia ela é indicada por 2 motivos. Primeiro, ela é indicada para rastrear, chamada de mamografia de rastreamento, e a segunda é mamografia diagnóstica. Quando a gente ouve essa palavra aqui, rastreamento, o que vem na mente da gente? Rastrear, né? Procurar. Então, esse é o sentido da mamografia de rastreamento. É como se fosse um exame para poder fazer um check-up, para poder procurar, ver se está tudo ok, tá? Então, é chamada de mamografia de rastreamento. Vamos dizer que uma mulher de 40 anos de idade, que é saudável, que não fuma, que não bebe em excesso, né? Que não tem obesidade, ela está fora dos fatores de risco, mas ela tem 40 anos de idade. Ela precisa fazer essa mamografia. Só que a indicação dela não vai ser para dar um diagnóstico. Não é devido aos sintomas que ela tem, não. É para fazer um rastreamento, certo? De rotina, né? Como a gente deve fazer todo ano. Então, mamografia de rastreamento é um exame em pacientes assintomáticas. O que significa algo que é assintomático?
A gente está vendo bastante nessa palavra, agora aí devido à pandemia desse vírus. Assintomáticas são aquelas pessoas que não apresentam sintomas, certo? Então são chamadas de assintomáticas. Então a mamografia de rastreamento são para essas mulheres, né, que aparentemente está tudo bem, não tem sintomas, se cuida, mas que precisa fazer essa mamografia todo ano a partir dos 40 anos. Então a mamografia de rastreamento é para mulheres assintomáticas, mulheres de 35 anos de idade, mas que está dentro do grupo de risco, né, que tem que ter uma atenção redobrada, por causa de uma atriz bastante famosa, né, Angelina Jolie, que ela sabia, ela estava dentro aí do grupo de risco, né, a mãe dela, a irmã dela, teve câncer, então ela fez um teste onde tinha quase 100% de probabilidade de também ter essa doença. Então o que foi que ela fez? Vamos dizer que ela cortou o mal pela raiz, né? Ela retirou, ela fez a mastectomia, né, que é a retirada da mama direita e esquerda. Tudo isso para poder prevenir, né? Foi uma opção dela, né? Mas para vocês verem como o histórico familiar, quando a gente fala em genética, né, algo hereditário, é muito forte. Quando a gente fala de doenças, de patologia, principalmente do câncer, tá? Mulheres acima de 40 anos de idade, né, que é o recomendado, antes de iniciar a terapia de reposição hormonal. Então tem algumas mulheres que ao entrar na menopausa, né, elas acabam bagunçando os hormônios e elas precisam fazer, muitas delas o médico solicita para fazer reposição de hormônios, né? Para que os sintomas não sejam tão agressivos e para que dê uma qualidade de vida melhor. Outro ponto também é no pré-operatório de cirurgia plástica, ó, para poder rastrear, ou seja, procurar qualquer alteração das mamas. A gente sabe que agora é muito comum, está sendo cada dia mais comum o uso de próteses, né, do silicone. Está sendo algo aí que antigamente era algo difícil, né? Mas hoje a gente vê que a maioria das pessoas estão aderindo aí à cirurgia plástica, à prótese mamária, ao silicone. Então, se essa pessoa ela tiver, né, já com os 40 anos de idade e o médico ele passar uma mamografia como um pré-operatório, né, antes da cirurgia, ele pode passar sim, para poder fazer um check-up, rastrear para ver se tem algum tipo de alteração, tá bom? E o último motivo é após a mastectomia, após a retirada da mama. O que acontece? A gente sabe que quando a gente fala em mastectomia é quando a paciente ela teve um câncer, né? Mesmo ela fazendo quimioterapia, mesmo ela fazendo radioterapia, tem muitos casos aí de mulheres que teve que retirar a mama, né? Então, essas mulheres que retiram, né, faz a mastectomia, muitas vezes o médico ele passa, mesmo assim, uma mamografia com o resto de tecido, de pele que sobrou, para ver se ainda tem, né, alguma ramificação daquele tumor, tá certo? Então, mamografia de rastreamento tem essas características. E a mamografia de diagnóstico, como eu expliquei, é quando é feito em mulheres que são sintomáticas, mulheres que apresentam sinais, que apresentam sintomas do câncer de mama, tá? Então, mamografia de diagnóstico é voltado para as mulheres que fez um autoexame, tocou e viu que tinha algum tipo de alteração, ou fez uma ultrassom e na ultrassom apareceu algo, tá certo? E quais são os sintomas mais frequentes? É desconforto, mamilo dolorido, ou muitas vezes mamilo invertido, tá? Ele entra para dentro, nódulos, né? Alguma massinha, algum carocinho, secreção mamilar, certo? São os sintomas mais frequentes aí que indicam um câncer. Então, mulheres, se atentem, né, ao seu corpo, se olhem, se toquem, tá? Vocês, homens que são maridos, falem, maridos ou que tenham irmãs, amigos em geral, tias, avisem, né? Falem que é preciso intensificar aí o exame da mamografia, que é uma prevenção, né? Que é uma prevenção bem sucedida.
quando o câncer de mama ele é diagnosticado com antecedência, logo no início, é um câncer que ele pode ser sim curado, tá? Então ele fica aí na frente de outros cânceres que são bastante agressivos, tá bom? Então tem muitas mulheres aí que descobrem o câncer de mama, né, através do autoexame, através da mamografia, e que, né, consegue aí ter 100% de cura, tá bom? Então aqui coloquei uma foto para vocês verem, certo? Como é realizado, né? Aqui a gente consegue ver, né, que tá aqui a paciente sorridente, feliz da vida. A gente sabe que na verdade não é assim, né? Dependendo do exame que a gente for fazer, a gente fica um pouco tenso, fica um pouco preocupado, ainda mais se tiver algum sintoma, né? Então aqui é só para ilustrar mesmo, mais ou menos como é, né? Então aqui a gente consegue ver o equipamento, né? Esse equipamento tem a ampola, que vocês já viram, a ampola que tem o cátodo, o ânodo, né? Que produz o raio-x, então também emite radiação, só que é uma radiação, gente, menor, de energia menor do que é utilizado no raio-x. Por quê? Porque a mama é um órgão bastante sensível da mulher, certo? Então não tem necessidade de irradiar, né, de emitir a radiação, a mesma quantidade de radiação de um equipamento de raio-x que faz coluna, que faz cabeça, né, que emite mais na parte óssea, tá bom? Então, a energia ela é menor. Esse é um diferencial do equipamento de raio-x. Mas a radiação ela é a mesma, né? A radiação X, tá certo? Então, aqui, mostrar para vocês, para quando vocês tiverem a disciplina, vocês já saberem, já conhecer um pouco aí sobre a mamografia e só mesmo se aprofundar na parte de incidências, né, especiais, incidências complementares e a rotina, tá bom? Aqui é uma radiografia da mama direita, olha aqui, da mama direita, e aqui é uma radiografia da mama esquerda, certo? E aqui a gente consegue ver que tem aqui o marcador, lembra que eu falei que o marcador é de extrema importância em qualquer exame de imagem, tem que ter o marcador, tá? Então aqui está indicando a incidência, que é um médio lateral oblíquo à direita, então está indicando que foi feita uma médio lateral oblíquo à direita na mama direita, e aqui é uma médio lateral oblíqua esquerda, indicando que foi feita na mama esquerda, tá? Aqui a gente consegue ver, tá vendo? Uma mama, aqui é todo o músculo peitoral, tá vendo? Presente aí no peito que precisa também aparecer na radiografia. E aqui é outra incidência, onde a gente consegue ver, tá vendo? A mama direita e a mama esquerda, né? Que é chamado de crânio caudal, certo? O posicionamento, eu vou mostrar para vocês os dois posicionamentos, tá? Que é rotina, que deve ser sempre feita nas duas mamas, que é a crânio caudal, tá vendo só? Então, a paciente, ela fica de frente ao equipamento, a profissional ou o profissional, né? Mesmo sendo pouca a quantidade de homens que trabalham com mamografia, mas existe, tá bom? É uma área que é mais voltada mesmo para mulheres trabalhando, mas também existe homens que trabalham na mamografia, tá? Então aqui a gente consegue ver a mama, tá vendo? Em cima aqui do book, né? Do book mesmo, onde aqui tá o chassi, se for convencional, ou o plate, né? Se for computadorizado, é a mesma coisa. E aí faz a compressão, tá vendo? A mama ela é comprimida para poder espalhar, ó, todo o tecido mamário, tá? E para que fique uniforme, que consiga visualizar algum tipo de anomalia de patologia, tá? Aqui é outra incidência, né, que é a médio lateral oblíqua, tá vendo? Onde a paciente, ela fica de frente, em uma postura, né, ereta. A gente consegue ver que tá aqui realmente comprimindo a mama, tá vendo? E aqui com a outra mama ela tapa para que não fique, né, sobreposto, certo? O queixo levantado para também não sobrepor na imagem, certo? Então, em mamografia, na disciplina mesmo, vocês vão ver mais a fundo sobre a mamografia, tá? O importante é que vocês saiam dessa disciplina sabendo diferenciar, sabendo o que é, a importância, qual é a idade recomendada, por que comprime, por que dói, por que é considerado padrão ouro, certo? Essas
são alguns pontos que vocês precisam mesmo saber, tá? Até aqui. O equipamento é chamado de mamógrafo, tá? O equipamento não é mamografia. Mamografia é o nome do exame. Mamógrafo é o nome do equipamento, tá? Então, o mamógrafo, ele é o quê? Ele é um aparelho de radiografia, é um aparelho de raio-x, só que é adaptado para a mastologia, ou é adaptado para as mamas. Produz também o que? Raio-x, radiação X, só que de baixa energia, né? Que eu já expliquei por quê. Porque a mama é bastante sensível, né? Então não tem necessidade de emitir uma alta energia nesse órgão que é tão sensível, certo? E o mamógrafo pode ser, assim como o raio-x que a gente viu, né? Pode ser convencional, por meio de filmes, né? Da câmera escura. Pode ser computadorizado, onde vocês viram que tem que ter um plate, uma leitora, né, que aparece no computador, que pode clarear, pode escurecer, pode colocar informações, pode reformatar a imagem. E digital, né, que no próprio equipamento não precisa de nada, envia a imagem diretamente para o computador. Top de linha. Mesma coisa da mamografia, tá? Então aqui eu venho explicando para vocês estudarem. Mamógrafo convencional, tá vendo? Tem ecrã e tem um filme, ó. É um alto custo porque gasta bastante película, né? Processamento do filme, substâncias químicas que podem criar artefatos na imagem. As substâncias químicas são o quê? O revelador, o fixador, né? Na câmera escura que vocês viram. E o mamógrafo computadorizado digital tem várias vantagens, né? A população recebe menos dose de radiação, porque o equipamento, né, ele emite menos radiação, redução de custos, porque não tem filmes, repetição também, porque aparece no computador e você já olha para ver se o exame ficou bom. Se não ficou tão bom, você pode melhorar, né, manipulando o computador. Melhora o contraste da imagem em todas as regiões da mama e é um tempo curto. Você não vai perder tempo indo para a câmera escura, revelando cada exame e muitas vezes depois você vê que não ficou legal e acaba gastando mais filme e expondo o paciente a mais radiação e perdendo tempo, tá? Então vocês sempre têm que lembrar dessas definições que são importantíssimas, certo? Para o entendimento de vocês. Então, mamógrafo computadorizado, que é o CR, né? Tem o chassi eletrônico ou um plate, né, que coloca numa leitora, após isso aparece na tela do computador, e o digital, que não utiliza chassi, não utiliza nada, a imagem ela é enviada diretamente do mamógrafo para a tela do computador, né? Última geração aí, tecnologia top de linha. Outro ponto também que não é novidade para vocês, que vocês viram, é o sistema PACS, né? Que é um sistema que permite o quê? Armazenar e transmitir, enviar para um médico que está no outro país, do outro lado do mundo, né? Ele pode acessar aquele exame daquele paciente, né? A gente pode gravar em DVD, pode colocar em pendrive, não é isso? Graças ao sistema de PACS, que é o sistema de compartilhamento de comunicação, né? Quando a gente fala em tecnologia, né, em algo digital, precisa desse sistema de comunicação, né? E aqui é para vocês verem, certo? Esse primeiro aqui é um equipamento convencional ou computadorizado, tá certo? Então tem aqui as estruturas, ó. Essa parte daqui é onde fica a ampola de raio-x, certo? Protegida com chumbo, né? O colimador para restringir o feixe. Aqui temos um vidrozinho que é o protetor de tireoide, tá vendo? O compressor e a grade. Aqui é colocado o filme, se for convencional, ou a placa ou plate, se for computadorizado. Então, coloca a mama aqui em cima e a mama ela é comprimida, tá? E aqui é um equipamento de mamografia, é um mamógrafo digital, onde não precisa, né, disso. O próprio equipamento envia, ó, o exame para um computador, tá? Então aqui a gente consegue ver, ó, aqui é uma sala, né?
onde a gente consegue ver onde fica o computador, tá vendo? Onde fica a leitora, a impressora. Não precisa de câmera escura, né? Porque é computadorizado, tá? Os componentes básicos do mamógrafo é o cabeçote do equipamento. Esse cabeçote é onde fica o quê? A ampola de raio-x, a colimação, né, que ajuda a diminuir ou aumentar o feixe de radiação, o compressor, a grade antidifusora, né, que é a grade presente aí, que ajuda no melhoramento da imagem, o porta-chassi, que é onde vai colocar o chassi, seja ele o chassi com filme, ou seja ele o chassi eletrônico, né, ou o plate, e o controle automático de exposição, onde você vai colocar o caveio, o MAS e disparar o raio, tá? Outro ponto também importante para a gente finalizar é as características do mamógrafo. Vocês viram logo no início que na ampola de raio-x, no tubo de raio-x, existe duas partes, né? O cátodo e o ânodo. E existe um filamento que a gente chama de filamento de tungstênio. Foi até uma questão da nossa prova. Então, como o mamógrafo, gente, ele emite radiação mais baixo do que nos raios-x, né, do equipamento de raio-x, então não tem necessidade de o filamento ser de tungstênio. Então, o filamento, ele é de molibdênio no mamógrafo ou de Rodin, tá? Por quê? A gente consegue ver que o molibdênio, aqui o Zzinho, que é o número atômico, ele é de 42. E o Rodin é de 45, tá vendo? E o filamento de tungstênio utilizado no raio-x convencional é de 74. Então, não tem por que usar um filamento com estrutura, né, tão alta, com um número atômico tão alto, porque a radiação não é alta, ela é mais baixa. Então, utiliza molibdênio 40 ou Rodin com 45, tá certo? O filamento na mamografia, no mamógrafo, não é de tungstênio, é de molibdênio ou Rodin, porque emite raio-x de baixa energia, tá? Também proporciona baixa tensão, né? Então o KV vai ser menor também, né? Porque a gente sabe que os fótons, a radiação, ela também é mais baixa do que o raio-x convencional, tá bom, gente? Então, vou parar até aqui. O próximo slide é sobre o raio-x intervencionista. Então, para não ter muita informação, eu vou parar aqui na parte de mamografia. Na próxima semana, a gente vai conversar mais um pouquinho, eu vou retomar. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram saber sobre algo, a gente conversa tudo na próxima aula, tá certo?